Quando os seres deixam a Terra, eles se encontram em estado de subconsciência. Talvez desejeis saber algo mais sobre esse assunto. Por exemplo, saber o que acontece quando os desencarnados passam pelo indispensável julgamento do Conselho Kármico e recebem a designação para entrar no reino correspondente à sentença. Naturalmente, os discípulos conscientes são imediatamente recebidos pelo seu mestre ou por um membro da Legião dos Anjos. Esses padrinhos estão sempre atentos para dirigir imediatamente esses recém-chegados com a colheita do esforço de suas vidas ao Conselho Kármico. Discípulos e padrinhos ou avalistas apresentam-se a esse conselho separadamente e, em geral, dentro de 12 horas após a passagem para o plano espiritual. No entanto, essa pressa não é necessária. A lei da misericórdia concede a cada ser que deixou seu corpo, por assim dizer, umas férias espirituais. Isto é, um pouco de alívio da carga que, em geral, alcança seu ponto culminante quando uma emanação de vida vai se aproximando, cada vez mais, da transformação que é denominada morte. O homem medíocre que espera um novo encontro com a família e amigos, a este é dada a oportunidade, se os seus entes queridos se encontram no reino interior e ainda não se reencarnaram, para juntos usufruírem um tempo determinado de férias, reatar suas relações de amizade e gozar a felicidade que anelavam. Em geral, aquele que já é discípulo desiste de tudo que não lhe proporciona desenvolvimento. Na maioria dos casos, ele deseja apresentar-se imediatamente perante o Conselho Kármico para receber o julgamento de seu serviço prestado à luz. Abençoados discípulos! O Conselho Kármico não consiste de seres que estão à espera dos desencarnados para aplicar castigos. Seu único trabalho neste universo é encontrar os meios e caminhos para dar ao indivíduo a melhor oportunidade de aprender e resgatar suas culpas em relação à vida, em um corpo físico ou entre as reencarnações, ser mestre de toda a energia e preparar-se para realizar seu desenvolvimento. O grande pavor ou medo alusivo ao juízo final, que é infundido ou impregnado pelo mundo ortodoxo na mente humana, é de fato uma infelicidade e um grande atraso para a evolução da humanidade. Antes de mais nada, esta é, em realidade, a razão pela qual poucas pessoas vivem o axioma da luz e, por isso mesmo, proferem a sua própria sentença. Aquilo que está ligado à sentença cósmica com desagrado do réu e é experiência que se faz, a impressão sentida no exato momento em que se percebe aquilo que se poderia ter feito, mas não se fez. É a sensação individual de remorso. É um sentimento que se apresenta quando se vê o que deixou de ser feito, nas ocasiões que se possuía a oportunidade. É ver os meios que se dispunha, em companhia de determinadas pessoas de valor, mas que não foram aproveitados.
é os amigos que foram abandonados, em projetos que, em conjunto, poderiam ter sido feitos. São as traições e os abandonos. Foi o tratamento do silêncio que foi empregado. O egoísmo próprio, no final das contas. O conselho kármico mantém sob seus olhos somente o bem para a global evolução. Repetimos, o conselho kármico mantém sob seus olhos somente o bem para a global evolução. O discípulo que se encontra com grande liberdade em seus corpos internos, perante o conselho kármico, vê a promessa que havia feito antes de ter aceitado a encarnação. Ele observa seu corpo causal, assim como também o fazem o seu padrinho e o conselho. Contempla a extensão, a cor e o desenvolvimento desse corpo, desde o momento de seu nascimento, e vê, após aparecer sobreposta no mesmo, a colheita de todo o bem de sua recém-finda vida terrena. Algumas vezes, o corpo causal, em uma encarnação de vida, expande-se pouco ou quase nada, em sua cor e circunferência. Assim surge a sentença que o conselho kármico e o discípulo consciente separadamente apresentam no reino celeste. Logo após, é analisada qual a reserva acumulada para uso em trabalho consciente, conforme a vida, talento, faculdade e a promessa feita pelo próprio indivíduo. Não existem dois espíritos que recebam exatamente a mesma sentença, uma vez que são variados os talentos, as consciências, o desdobramento e a oportunidade de cada emanação de vida. Porém, cada indivíduo é julgado de acordo com sua própria luz espiritual, se viveu ou não de acordo com essa luz no decorrer de sua vida terrena. Depois que um discípulo consciente recebe do conselho kármico determinada instrução, prontamente ele se prepara nos reinos internos, do pensamento, do sentimento e etérico para expiar seu karma tanto quanto possível. Essas emanações, mental, emocional e etérica, vêm a ser aquilo que vós chamais de reino astral. É importantíssimo que compreendais esta explanação. Tantas são as possibilidades vivenciadas no mundo invisível que seria difícil explicarmos a vós todas elas. No entanto, fica como sugestão tornar em vosso pensamento mais flexível, menos rígido, para todas as possibilidades que podem ser vivenciadas no pós-desencarne. Não tenham medo. Tudo é feito embasado e sustentado no amor universal. Aquele que, conscientemente, se dirige a esse reino com o propósito de contribuir com seu trabalho, aplicando o purificador fogo violeta no reino interno, enquanto ainda permanece no corpo físico, realmente se esforça a fim de prestar um valioso serviço. A Igreja dá a essas experiências o nome de passagem através do purgatório ou limbo. Porém, a humanidade considera como sendo um lugar de castigo. Mas isso não é assim. É um lugar onde todo discípulo, separadamente, de acordo com seu desejo e de livre vontade, procura expiar os pecados cometidos pelo seu pensamento e sentimento. Assim, ao receber um novo corpo físico, muito karma negativo já foi transformado.
Atualmente, existem outras leis regendo o planeta Terra, pois a Terra mesmo está evoluindo. Seria ilógico que as antigas leis, ou as mesmas leis, permanecessem para sempre regendo um lugar que está em evolução. Sim, as leis de Deus são imutáveis, porém elas não ficam para sempre no mesmo lugar, no mesmo planeta e ou no mesmo sistema solar. As leis de Deus, que durante milênios regeram esta Terra, estão indo para outros lugares, continuam existindo. Porém, novas estão chegando e sendo aplicadas, pois estas novas leis atendem a uma nova realidade que já vem sendo alcançada por esta Terra e por esta humanidade. Por isso também é o momento em que podemos revelar-lhes uma nova informação. Desde que o bem-amado Arcanjo Miguel recebeu do Conselho Kármico a concessão da dispensação, o discípulo tem a permissão de terminar sua senda à perfeição no Templo da Ascensão, e não necessita mais reencarnar-se, se ele assim o desejar. Naturalmente que poucos conseguem isto. Tudo se resume ao vosso sistema de crenças, à vossa postura, rígida ou não, e o quanto você se permite a luz, a própria luz. Quanto maior for vosso serviço aqui e agora para purificar aquele ambiente, o reino astral, tanto menor será vosso trabalho quando chegar a vossa vez de lá permanecerdes. Justamente vós, que sois candidatos à ascensão, quando fordes ao reino interno para preparar-vos à ascensão, necessitais passar através dessas diversas camadas, a fim de purificar vossos corpos mental, sentimental e etérico, onde ainda permanece algo de vossas criações humanas que não são sublimizado. A ascensão é demorada, porque ela depende da correção que, em geral, é muito prolongada, até mesmo para aqueles que já conquistaram a sua liberdade. E os meses e anos vão passando até que a completa ascensão se realize. Entre a humanidade, vós sois os privilegiados, pois usai o fogo purificador aqui neste plano físico, e não permaneceis à espera de que vosso corpo etérico se liberte para, somente então, ser enviado pelo Conselho Kármico para transformar toda a imperfeição criada por vós. Quando o homem medíocre atravessa a morte, passa, geralmente, como já disse acima, algum tempo com seus familiares. Logo após, é amavelmente convidado, às vezes junto com outros, para comparecer ao átrio da justiça e apresentar-se perante o Conselho Kármico. Se em grupos, algumas vezes, são compostos de centenas ou milhares de indivíduos. Quanto maior for o desenvolvimento da consciência de um ser, tanto mais atenção individual receberá ele. Porém, no caso de pouco desenvolvimento, maior é o número de seres em grupo, centenas ou milhares, que se apresentam no átrio da justiça. Esse magnânimo Conselho Kármico distribui, no reino astral, a essas emanações de vida uma certa penitência ou reparação de suas próprias energias qualificadas como destruidoras. Depois de estarem elas aptas ou prontas para seguir avante, recebem determinada aprendizagem. São instruídas sobre a lei tanto quanto possam assimilar. Durante 24 horas do dia é realizada uma verdadeira atividade para se penitenciarem de seus pecados.
Essas emanações de vida deverão captar suas formas pensamento e sentimentos de dissonância e dissolvê-las, pois foram criadas por elas há séculos. Isso acontece através do uso do fogo violeta, do conhecimento sobre a lei divina, de causa e efeito, e dentro da capacidade de compreensão e aplicação da mesma. Compreendam, amados discípulos, essa preciosa lição que hoje vos é entregue. Muito ela pode auxiliar, tanto no aqui e agora, quanto no seu pós-vida. Eu sou vosso amigo e irmão, trabalhando pelo vosso despertar de consciências. Com amor em meu coração, eu sou Serafis Bey.